Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A graça nos permitiu voltar e nós estamos aqui depois de um amanhecer glorioso, quando as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a terra. E quando elas estavam se renovando neste amanhecer, desde a madrugada bem cedo, já recebi lá um WhatsApp do povo de Manaus, que estava se juntando a nós no nosso período de jejum, que iniciou-se hoje, e também nas orações, né? Então, logo cedo, o irmão Odivaldo dizia: estamos na batalha. E daqui um pouquinho começou a aparecer irmãos de Manaus também. E depois eu recebi aqui também a irmã Josefa Mendes dizendo: olha, veio um bem-te-vi às 4 e pouco da manhã, 4h50 da manhã, 4h58, cantando aqui na minha janela, me chamando para acordar para a oração. E assim nós iniciamos, desejando a todos um grande shalom, que haja muita paz, muita saúde, muita prosperidade na sua casa, na sua vida, e lembrando que estamos iniciando uma batalha. Não devemos ter medo do processo da batalha, que pode se acirrar durante a batalha, não é? A batalha, às vezes, se torna renhida, se torna muito efetiva, mas sabemos que a vitória é nossa. Amém. Por isso que nós vamos ler aqui, que é o capítulo 53 de Isaías. Parece que nós fomos chamados a atenção para voltar para o profeta Isaías, que é considerado um profeta messiânico e considerado também um profeta que acabou resumindo a Bíblia, né? A Bíblia tem 66 livros, Isaías 66 capítulos, e o capítulo 53 começa com aquilo que é fundamental, porque ele está conectado ao capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Deus promete que da semente da mulher haveria um que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. Então, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aquele que deu crédito à pregação é, sem dúvida alguma, aquele que o braço do Senhor se manifestou a ele, não é? É sem dúvida aquele que foi agraciado. Eu não assisti, não participei do culto ontem por um motivo alheio à minha vontade. Eu deveria ter estado em Natal, mas alguns acontecimentos familiares me impediram de ir a Natal. E o irmão Die assistiu, né, irmão Die, o culto. Como é que foi lá, irmão Die? Bom dia, Deus abençoe a todos. Um feliz dia, um bom dia a todas as famílias que estão nos acompanhando. Ontem assistimos o culto onde o irmão Francisco pregou lá em Natal, falou sobre o patriarca da fé, o pai Abraão, que nós, como todos nós conhecemos, representa a todos nós, e a partir dele que veio a fé, e a partir dele que Deus chamou, assim como Deus chamou a todos nós. Deus nos chamou com um propósito de cumprir a sua palavra nas nossas vidas. E o que me chamou a atenção mais é lá no final, quando ele perguntou qual o relatório da tua vida depois de terminar este dia. Qual relato você pode dar? Como você viveu? Você faz o teu relatório lá, manda a Deus. Eu fui falso com minha esposa, eu pensei coisas erradas, eu falei coisas que não deveria falar. Então esses são relatórios que no final do dia cada um envia a Deus. Então é também o momento de ver como que eu vivi durante estes dias, qual foi meu relatório que eu vou apresentar a Deus. E certamente para um coração sincero vai buscar, se hoje eu vivi assim desta maneira, que eu procure no outro dia seguinte
que é onde eu errei, que eu não posso errar, que eu possa ser a cada dia melhor. E este é o intuito, né, da palavra de Deus, que todo dia, que possamos nos melhorar, chegarmos na perfeição. Muito bem, então nós temos aí já abrindo o nosso dia hoje, 1º de outubro de 2020. Qual é o relatório? Como é que a gente vai abrir esse relatório hoje? Como é que foi o nosso levantar? Como é que foi as nossas primeiras horas? Como é que foi a nossa oração? Que conversa nós já tivemos com Deus, não é? Então, isto aí é assim, você tem que levantar todo dia e você tem, de alguma maneira, um histórico daquele dia, né? Então, como é que chama, na linguagem popular, chama-se diário, né? Primeira coisa hoje, levantou, foi ao banheiro, fez suas necessidades, escovou seu dente, lavou seu rosto, e aí, leu a Bíblia, aí orou, não é? É assim, nós começamos o dia dessa maneira, né? A gente começa o dia, já intercedi hoje se eu vou fazer o meu relatório, né? Fui no banheiro, lavei meu rosto, aí me assentei com a Bíblia e li. Estou lendo o livro de Josué e hoje eu estava lendo as cidades de refúgio. Cidades de refúgio, depois nós lemos aí as cidades que os levitas foram reclamar de Josué para que eles pudessem viver, porque Moisés deu a eles, o próprio Deus deu a eles as cidades para que se sobrevivessem, né? E são 48 cidades. E aí, então, 13 na tribo de Efraim, 10 em outra tribo, Judá deu 13 também, e outra tribo deu mais 12. Então, ao total são 48 cidades que foram dadas. A gente pensa que os levitas, eles não tiveram um quinhão, mas eles tinham os seus direitos também. Deus deu as cidades para que eles vivessem, os arrebaldes para que criasse o seu gado, tivesse a sua vida, e deu os dízimos para toda sobrevivência. O povo de Israel trabalhava, todos traziam o dízimo para que os sacerdotes sobrevivessem daquilo. Até há muita confusão hoje. Há dízimo, não há dízimo, o dízimo é do Velho Testamento, não, o dízimo é da Bíblia. O dízimo é da Bíblia. O boi que debulha o grão não deve ter sua boca atada. O trabalhador que trabalha, Deus o assalaria muito bem. Deus não paga mal os seus funcionários. Então, os sacerdotes são chamados e Deus paga bem. Chegou a dizer para Israel: eu quero o melhor do mosto, o melhor do vinho. Tem gente que pensa que o pastor tem que andar de carro velho, de sapato furado, com a calça rasgada para dizer que é humilde. Não, a gente tem que entender que Deus dá aquilo que é melhor. Então, e não é assim que está na Bíblia. Então, quem deu crédito à nossa pregação, né? Então, aí começa aí, irmão Francisco, a mensagem sua de ontem, lembrada aqui pelo irmão Dier. Eu não assisti, o senhor assistiu, irmão Libano? O senhor estava pregando no Cajá. Então, na verdade, aí começa aí com a sua meditação aí, ó, o nosso histórico de hoje. Então, levantei, li a Bíblia, aí tive uma conversa com Deus, já falei sobre sua vida hoje. Eu estava falando a respeito de você, mas não era nenhuma crítica. Eu estava conversando com Deus, pedindo que Deus ajudasse, abençoasse a todos os meus irmãos, a todas as famílias e todos os assuntos que me vieram à mente, a obra, os obreiros que trabalham na causa do Senhor, e tivemos uma boa conversa. Fica aí aberto o meu registro. Depois voltei, e aí ainda deu um cochilo de 1 hora, mais ou menos, deitei ainda mais 1 hora, quando o celular já tocou. Você já colocou o seu celular para despertar meio-dia? Meio-dia. Meio-dia. Já botou o seu? Não esquecer. Botei aqui no meu, aqui, aí voltei lá dentro do quarto, já botei lá meio-dia, que meio-dia é a hora da oração. Então, chamei o povo para uma convocação para que parássemos ao meio-dia. E se você puder parar às 3 da tarde também, às 5. Eu sei que hoje,
1º de outubro, há centenas de pessoas que estão jejuando. Verdade. Eu não sei quantas centenas, mas eu fiz uma convocação, inclusive pedi que fosse anunciado no nosso site. O Túlio fez um banner, o irmão João mandou aí para todo mundo também. Convocação nacional de jejum, sabe? E a gente tem que parar para lembrar que jejum é uma forma de adoração a Deus, é um louvor que se oferece a Deus, pedindo a Deus, não é fazendo uma barganha, mas pedindo a Deus que aceite o nosso sacrifício pequenininho, né? Comparado com o que Ele fez com nós, ou por nós, é nada, mas que aceite este jejum e que isto seja revertido em forma de bênção sobre todos, né? Eu acho isto maravilhoso. Então, vamos intensificar nossas orações, nossos jejuns, e lembrando que eu tenho certeza que muita coisa que você tem esperado no Senhor, quando você olhar para trás, já estará resolvida. Então, esta é a pregação. Quem é que deu crédito vai jejuar, vai orar, vai buscar mais a Deus, e você vai ver que a mão de Deus tinha sido estendida. E muitos vão ficar fora e muitos vão lamentar depois. Mas eu precisava de Deus, mas não tem nem coragem de se mover. Porque esse testemunho de Isaías 53 aqui, ele é a figura do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Isaías relata, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. A comparação aqui é como uma raiz de uma terra seca, quer dizer, a raiz de uma terra seca não há esperança. Será que havia, irmão Livandro, olhando para Cristo assim, um carpinteiro? Imagine você fazer um paralelo aqui entre um homem simples, um carpinteiro, e um sumo sacerdote. Quem você compararia como raiz de uma terra seca? A Bíblia que o senhor falou aí, narrou que Isaías falou 53, né? Então, quando você olha para uma aparência natural, você acha que aquela aparência natural ali vai ser a sua ajuda, né? Sua solução. Sua solução. Jesus Cristo, realmente, a Bíblia diz que ele era sem aparência, né? E só quem conhecia quem era aquele homem ali, através daquele sofrimento, daquela sua aparência, era realmente os profetas que sabiam que ele era Jesus, era Deus. Então hoje as pessoas buscam muita aparência, acha que olha para aquela pessoa. É porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Hoje também é assim, né? Então quando a gente lê a palavra, a Escritura, como a gente foi falado ontem lá no Cajá, que quando o homem é nascido de Deus, não da carne nem do sangue, mas de Deus, ele crê na palavra. Ele sabe que a palavra é a única solução dele, é o único caminho dele chegar para o céu. E ele tem que se submeter à palavra. Então a palavra, ela nos leva para a aproximação desse Deus e nos ensina como devemos adorar, como devemos dar crédito à sua palavra. Essa chamada que Deus fez através do Senhor para jejum e oração, também falei um pouco antes, isso é uma coisa sobrenatural. Sim. É uma coisa sobrenatural que vai nos levar mais perto desse Jesus, que muita gente não está nem aí para ele, mas nós sabemos que ele é tudo para nós. Então, ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta dos profetas, ele é o próprio Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você tem essa certeza, você sabe que aquela aparência daquele sofrimento que ele passou no Calvário é muito mais do que qualquer aparência exterior. Aqui o profeta Isaías o compara
como uma pessoa que não havia esperança, né? Uma raiz de uma terra seca, sem formosura, sem beleza, e olhávamos nós para ele, não tinha razão para desejá-lo, né? Mas os eleitos alcançaram. Era desprezado, ninguém fez caso dele, né? Até o Simão, como é que pode, né? Até um Simão deixou ele lá no canto, lá, sem fazer nenhuma atenção para ele. Como é que muita gente pega Deus e põe um ser mortal, né? E ele era Deus ali na carne humana, Deus escondido. O mais rejeitado entre os homens. Essa rejeição começou desde que Maria engravidou, ela já foi estar com Isabel para lá para poder esconder a situação, né? Ela foi rejeitada porque as pessoas dizem, casou com esse viúvo aí, o José era um viúvo, casou para tampar o buraco. Na verdade, a rejeição da concepção de Cristo começou assim. Quando nasceu, o profeta William Branham faz uma inferência dizendo que os pais hebreus diziam para os filhos, olha, não brinque com aquele menino lá, porque ele é filho bastardo, ele é filho de prostituição, não se junte a ele. Então, a rejeição foi grande. Quando ele inicia seu ministério, imagine os antigos sacerdotes da linhagem de Levi ter que olhar para aquele rapaz. Primeiro, era muito jovem, 30 anos, eles eram velhos sacerdotes. Olhar para aquele e dizer, não existe lógica nisso aí, não é? E, no entanto, veja assim, homem de dores, porque, na verdade, já sofreu com essas dores desde criança e experimentados nos sofrimentos. E eu acho que uma coisa interessante é que Deus não mima ninguém, Deus não chama gente desocupado, gente que não tenha sofrido na vida. Essa é a grande verdade. Moisés, primeiro, para vir libertar o povo, ele teve que sofrer lá no deserto. Deus não tirou ele do palácio para lá. Você vai ver que Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, e o próprio Cristo foi experimentado no sofrimento. E os sofrimentos são necessários. Eu sei que o senhor sofreu no seu trabalho, o dia sofreu largando a casa, a família e aventurando no meio do mundo sozinho. E já chorou com saudade da sua pátria, né? Chorar com saudade da pátria, da mamãe, do papai, de casa. Já. Achou ruim ficar sozinho aqui no Brasil ou não? Foi difícil. Foi difícil? E qual o momento mais difícil que você encontrou aqui no Brasil, irmão Dias? Além da falta de comunicação, quando chegou? Sim, porque quando a gente veio... Você veio para cá, você tinha... Tinha 20 anos. 20 anos. Então, quando a gente se separou do papai, mamãe, da casa, né, para morar junto com amigos que nós nem nos conhecíamos lá, então viemos morar junto, dividir o apartamento, então já ali já é uma coisa um pouquinho difícil, você tem que se adaptar, abrir mão da casa. Já encontrou gente encrenqueiro, assim? Tinha gente encrenqueiro, gente de toda sorte. Então ali já eu vejo isso como uma maneira que Deus estava me talhando um caráter, né? Porque você vai ter que mexer com todo... Mexer com todo tipo, isso mesmo. Mexer, suportar, ter paciência. Aí com o tempo consegue ver que é assim mesmo a vida, então aí passa a começar a cuidar de si mesmo. Não tem papai, mamãe para perguntar como está a saúde. Comeu, não comeu, vestiu, não vestiu, então tudo... Roupa limpa, roupa suja. Limpa, tudo tinha que eu mesmo me cuidar. Então foi bom também porque... Você é cuidadoso ou é desorganizado? Eu acho que eu me cuido, eu sou mais... Mas Bolivante eu sei que é cuidadoso. Eu acho que as pessoas dizem que eu tenho mais, sou organizado. É? Quando vê as coisas. A roupa tudo no lugar. Dá trabalho para a irmã Josenilda não, né? Eu acho que não. Coisa boa. Me ajudou bastante, mas não dou tanto trabalho em relação a isso. E ela é muito cuidadosa assim com as coisas, bem organizada também. Tá vendo que coisa boa. Então, experimentado nos sofrimentos, né?
E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Pois é, eu acho interessante, sabe, porque tudo isso vem de um princípio, irmão Livando. A gente vê, tem pessoas que já levantam, arrumam a cama, né? Porque o senhor morava lá, senão virava um chiqueiro de porco, né? Isso, Um monte de homem lá, se não se arrumasse, cuidava, né? Mas assim, eu fico olhando porque a Janete, ela é muito detalhista com as coisas. Se você ela vê uma coisa, ela é tão engraçada que até hoje eu chego em casa, eu venho do culto, eu tiro o paletó e boto numa cadeira que tem no quarto. Põe o paletó, visto o paletó lá no quarto, tiro a camisa, boto lá. Mas ela não vai dormir sem primeiro botar o paletó lá no guarda-roupa e pendurar e dar destino na camisa, vai para lavar. Eu deixo num lugar lá e assim, sabe? Se ela vê deixar qualquer coisa fora do lugar, ela está lá te dando uma lição para você não deixar fora do lugar, sabe? E é uma coisa que vai dessa maneira, né? Mas, verdadeiramente, voltando aqui, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Então, começa aqui a lição de que Cristo não veio para uma vida fácil, ele teve muitos sofrimentos e ele veio para levar as cargas da humanidade. Aqui começa dizendo das nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas transgressões do César, não é? Do Olivando, do Dier, da Maria, do Antônio, e moído por causa das iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, não havia nenhum justo, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, se tornou pecado por todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, eu acho que esta é uma lição muito necessária para nós, para todos os crentes, é aprender a fechar a boca. Parece que é a coisa mais difícil que existe, né? Como é que diz lá o Salmo 46, verso 10, aquietai-vos. Parece que tem um pedacinho de carne que não quer estar na boca de jeito nenhum. Verdade. Ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda. A ovelha já é muito paciente, ainda mais muda, né? Perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o seu tempo de vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Quer dizer, eu acho que, imagine você nascer para uma missão e aos 30 anos ser tirado da terra. Não teve nada aqui, né? Só trabalho, desprezos e aflições e, por fim, morreu. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor, isso é muito forte essa expressão, ao Senhor agradou moê-lo. Quer dizer que Deus se agrada em levar as pessoas por um caminho de dificuldade, de desprezo, de sofrimento, para ajudar outros, com quanto esses outros deveriam ser agradecidos. É verdade. Né? Porque olhando nós para Cristo, nós não temos nenhuma, olha, nem a milésima parte. Nunca carreguei uma cruz, nunca apanhei, nunca fui cuspido. Desprezado, eu acredito que todos nós já sofremos em algum momento alguém te deixar lá, tratar com desdém, com desprezo, mas não pode nem comparar com o que Cristo passou. Verdade. Não é? Então, o Senhor agradou fazer isso com ele, para evitar que a gente passasse por esse momento.
Eu acho que é o momento da gente ser agradecido, né? Fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação, ainda assim, com tudo isso, depois de tudo isto, ainda vai para o propiciatório fazer expiação pelos nossos pecados. Fica lá. Aí o dia erra que eles estão, mas eu já sofri por ele. Já paguei por ele. Intercedendo por ele. Aí o Olivando erra, aí o César erra, diz, espera aí um pouquinho, mas eu já paguei o preço dele. E ao invés de Deus retribuir uma carga, uma descarga, dizendo assim, eu não quero nada com o César, não quero nada com o Olivando, um pouquinho ele fala assim, espera aí, eu já paguei o preço aí. Então, quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito, e com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isto lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. É maravilhoso pensar nesta escritura aqui. Mas é isso aí. E aí, irmão Olivando, como é que foi o culto lá no Cajá? O culto ontem foi muito bom, graças a Deus. Falei sobre... Peguei o livro de Evangelho de João, onde ele diz que de Deus não nasceu na carne, nem do sangue, Sim. nem da vontade, mas da vontade de Deus. E levei para justamente para João Batista, né? Que quando João Batista veio à Terra, ele veio para ser testemunha da palavra. Sim. Mas antes ele teve aquele encontro quando Maria estava gestando de Jesus, que foi encontrar a sua prima Isabel. Né? Então ali João Batista ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz. Então quando ele já nasceu, ele já nasceu cheio. Então ele nasceu cheio para ser testemunha da palavra. Foi tanto que ele foi um profeta, ele foi o anjo que veio precursar, né, a primeira vinda de Cristo. E hoje nós temos essa mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo e que precisa de um povo cheio do Espírito Santo, né, para levar essa mensagem, para mostrar para o diabo que ficou remanescente. Né? Para mim essa mensagem ela é um remanescente. Então, Deus está buscando os seus filhos hoje para ser testemunha, né? Aí eu falei também assim, eu me lembro que eu falei sobre Isaías, um pouco sobre o Isaías 53 do Calvário, deixa as bênçãos do Calvário marcar a tua vida. Porque se eu sou um cristão, eu sei que vou ter lutas aqui na terra, né? Sem dúvida. Enquanto eu estiver aqui, eu sei que esse corpo aqui, ele tá sujeito a câncer, a doença. Mas eu sei que o Calvário já me deu o direito da vitória. Amém. Então, o cristão ele tem que deixar o Calvário marcar a sua vida. Ele tem que acreditar, ele tem que chegar a tomar a posição. O senhor leu aí Isaías 53. Quem deu crédito à minha palavra? Ou seja, quem deu crédito no Calvário? Então, a pessoa que dá crédito ao Calvário, ele está aqui escrito em Isaías 53, quando o Senhor estende o seu braço forte. Né? Então, foi muito bom o culto, saímos de lá muito animado, né? muito alegre. Falei também, lembrei também que hoje se inicia esse jejum. E nós lembramos de algumas pessoas que estavam enfermas, que eu acho que não está mais, né? Como a irmã Maria, a irmã Graça, esposa do irmão Hernani, a mãe do irmão Miguel, e outras pessoas que nós lembramos e oramos com sentimento, oramos com amor e pedimos que o diabo saísse daqueles corpos. Amém, amém, amém. Nós cremos nisso. Foi muito bom. Nós cremos que Deus atende às nossas orações. E aí, irmão Dia, tem alguma coisa para falar? Sim, só relembrando este primeiro versículo, quem deu crédito à nossa pregação, aquele que deu crédito se manifestou o braço do Senhor. A pregação da palavra é a palavra de Deus que nós temos ouvido todos os dias
E quem dá crédito a isto, quem crê nessas palavras, certamente pode descansar, a mão do Senhor vai se manifestar. Nós estamos neste período de jejum, nós já vimos na história da Bíblia os relatos, por exemplo, do tempo de Esther, quando todo o povo tomou este jejum, aí a mão do Senhor realmente se manifestou, onde eles eram decretados para mortes, mas aí a mão do Senhor se manifestou e eles foram libertos. Nós podemos tomar outro exemplo, quando Pedro estava na prisão, e aí os irmãos estavam ali, aquele lugar, orando, jejuando, orando, e as orações subiam no trono de Deus, a tal ponto que Deus teve que enviar seus anjos para libertar Pedro. Então, quem vai dar crédito a este momento, que é incomum, mas pela inspiração de Deus, Deus ajudou, através dos pastores, Deus falou para nós termos este momento. Certamente confie em Deus, entra com toda a confiança e realmente a mão do Senhor vai se manifestar. Os caminhos vão se abrir, os filhos vão ser abençoados e tantas coisas vão acontecer. Nós temos também relatos aí do profeta Daniel orando na beira do rio Quedar. Nós temos o relato do Jonas, que levou Nínive 3 dias de jejum e Deus ia destruir a cidade, deixou de destruir. Quer dizer, o jejum, na Bíblia é citado de muitas maneiras para ajudar, né? E o próprio Jesus, que se absteve de comer e beber por 40 dias, não para receber poder, mas ele se absteve de 40 dias e 40 noites por causa do povo. Estava santificando para que o povo pudesse ser abençoado. Nós estamos fazendo isso por outros, para que outros possam ser ajudados. Possam vencer, né? Possam vencer. Muito bem, nós temos aí a irmã Lourdes, lá de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvi-la aí nesse momento. Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso arrumar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Frente assim desta maneira, no céu não pode entrar. São as pedras que desmoronaram, triste de crises passaram. Quando longe de Deus eu fiquei, meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é o cruzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor os faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançarão. Bem-aventurado é de ser, se consertar o altar. Foi as pedras que desmoronaram, quando o dia de crises passaram. Quando longe de Deus eu fiquei, meu orgulho
decidi pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É o cruzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. O homem sem Deus não é nada mesmo, viu? Na verdade, precisamos reconstruir o altar. A gente já está fazendo isso, né? Chamando o povo para oração, para jejum, para limpar a vida, porque Deus vai mostrando o que está errado também. E as pessoas vão reconstruindo. Hoje é aniversário do irmão Caleb. Caleb o quê? Caçungo. 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 É parente do irmão Baruto? É. Parente, acho que as irmãs lá de Recife acho que vão cantar lá para ele, viu? Porque tá ali todo mundo junto ali, ó. As irmãs. Mas parabéns, irmão Caleb. Eu já dei os parabéns antecipados para ele, mandei anteontem. Os parabéns pelos anos de vida, que eu não vou falar quanto, porque senão ele não é em casa, né, irmão? Já tem quase 50, não tem? É menos, né? É menos. 45, Mas, irmão Caleb, Deus te abençoe. Ele está entrando de férias também hoje, viu? Ele está tanto fazendo aniversário, como iniciando um período de jejum e entrando de férias. 3 acontecimentos. Só espero que ele não esteja ficando noivo também hoje, né? Sem falar conosco, né? Mas ele comenta aqui, ele pediu que fosse comentado sobre os ofícios de um dos pregadores. Olha, a primeira coisa é assim, há muitas pessoas, até respeita-se, né? Muitas pessoas dizem, eu não sei pregar, eu sei ler a mensagem do irmão Branham. Eu acho que não foi isso que o irmão Branham falou. Ele falou sobre os pregadores do Evangelho que falam daquilo que arde o coração. Depois o próprio irmão Branham disse que quando Deus chama um homem, ele coloca naquele homem alguma coisa para que ele pregasse. Então é chamado para pregar, não é para ler. Não é ler, faz parte de você colocar ali um texto, uma coisa, dentro daquele pensamento, citando, mas muitos chegam lá e pegam uma mensagem, apenas vão ler e vão ler e vão ler e vão ler, e o povo, quer dizer, não é ele que está pregando, ele está apenas ali lendo uma mensagem. Está errado? Não estou dizendo que está errado, mas estou falando que quando Deus chama um homem para pregar, Deus coloca nele alguma coisa para que ele pregue, né? E o profeta disse que se você não vive o que prega, então é melhor você não pregar. Então começa um outro ponto que deve ser observado na vida do pregador. Como é que eu vou dizer para o povo orar se eu não oro? Como é que eu vou chamar o povo para jejuar se eu não jejuo? Como é que eu vou falar para o povo ser fiel a Deus se eu não sou? Como é que eu vou dizer, ponha Deus em primeiro lugar quando Deus fica em último lugar na minha vida? Então, a gente, quando vai pregar uma coisa, precisa estar pronto para viver aquilo. Então, este é o primeiro ponto que a gente deve observar. E dentro deste ofício de pregadores, Deus divide este ofício de pregadores em 5 partes. Há aqueles que pregam para os que estão fora, são evangelistas. Eles estão atrás dos perdidos. Tem muita gente que às vezes tem até um apelido de evangelista, mas nunca ganhou uma alma para Cristo. Eu não sei que evangelismo ele faz. Depois tem o pastor, que é o apacentador do rebanho. É aquele que o irmão Branham disse que fica entre 2 famílias que estão em litígio e sem beneficiar uma ou outra, traz a paz para as 2. É aquele que leva a carga do povo. Então, estes são os pastores. Depois tem os mestres, são aqueles que têm uma habilidade para juntar uma coisa com outra e ensinar a palavra. Esse é o mestre. E o que mais? O apóstolo, que é aquele que é enviado para colocar as coisas em ordem, né? E os profetas, que na verdade Deus manda
para profetizar, que até quando você está pregando, você está profetizando sobre a vida das pessoas também. E os mestres? Os mestres são os ensinadores, são aqueles que juntam as escrituras, pegam uma parte aqui com outra e faz a escritura, mostra com habilidade isso. Depois ele pediu também para falar sobre o que mais aqui, agora me perdi aqui que rodou o negócio, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Pediu para falar também sobre... Pregadores, diáconos... os diáconos. Os diáconos é uma extensão do ministério pastoral, só que eles são a palavra diácono quer dizer os serviçais, aqueles que servem. Eles estão ali para auxiliar o ministério pastoral, servindo aos irmãos. O diácono é uma cortesia, ele é um policial, ele ordena a igreja, ele bota as coisas em ordem, ele vê sobre as crianças, sobre os pais, ele visita os lares, eles repartem com os necessitados e os famintos, aqueles que quando há necessidade, o diácono visita, porque isso é lá a razão de ter sido estabelecido os diáconos lá na Bíblia, porque havia pessoas necessitadas, eles tomavam conhecimento e supriam aquilo, enquanto ficou destinado aos apóstolos o trabalho da palavra, que é a pregação, e a oração, né? Os diáconos fazem esse trabalho, e o irmão Branham diz que o diácono é um assistente pessoal do pastor. Continuação do ministério. Continuação. Né? E o irmão Branham diz que ele deve ser um homem de Deus, tanto como pastor, portanto que ele tem um monte de requisitos ali em 1 Timóteo, para poder ele preencher também, não é? Como também o ministro, né? E também ele falou sobre aqueles que trabalham na limpeza. Os músicos e a limpeza. Os músicos, eles são parte principal, uma parte muito importante do culto, porque a música, ela ajuda a desconstruir os problemas, as dificuldades, as cargas que as pessoas trazem de casa e também aproximam as pessoas de Deus. Então é um trabalho que deve ser feito também sobre oração e sobre direção de Deus, né? Não adianta, eu tenho falado muito, tocar apenas por tocar, não porque eu tenho habilidade para tocar, mas eu quero saber se essa habilidade está construindo uma atmosfera de bênção para a vida das pessoas, né? Isto é a parte musical, tanto o líder de cântico como aqueles que tocam seus instrumentos. E aqueles que fazem limpeza, você já viu uma cerâmica bonita na parede ou no piso? Já viu? Por fora é muito bonito, né? E quem é que segura aquela cerâmica? É um barro, é uma argamassa que não aparece. Você só vê a parte bonita. Então, quando você chega na igreja, está tudo limpinho. Mas quem foi que fez a limpeza? Não aparece. Só aparece a limpeza. Então, são irmãs como essas que vão cantar agora, que parece que não aparecem, né? Mas elas fazem um trabalho importantíssimo. Elas cuidam de tudo na igreja, deixam tudo organizado, limpo, porque Deus não gosta de sujeira. Deixa tudo organizado e limpo, para que eu e você, quando chegássemos, também pudéssemos usufruir da limpeza e ter o zelo de deixar limpo também. Mas deixar sujo, né? Deixar limpo para facilitar também a vida dessas pessoas. Então, eu costumo dizer que você vê lá um azulejo muito bonito na parede, mas não sabe quem é que está segurando. Então, a igreja é assim, às vezes, o pastor César tem um ministério, mas quem é que segura? Tem diácono por trás, tem músico, tem administrador, tem as irmãs da limpeza, tem a produção, tem aqueles que trabalham hoje, né, com informática. Então, é um conjunto de coisas que às vezes nem aparece, mas que são sumamente importantes e que o trabalho glorifica a Deus. Né? Eu acho que é por aí que a gente deve reconhecer. Por exemplo, é uma igreja de Cajá, dificilmente até eu vou no Cajá, porque os irmãos vêm aqui em João Pessoa. Mas vocês vão lá, Mamanguape e outros tantos lugares, que continuam o trabalho sendo feito através da extensão do ministério, que nem sempre parece que é propagado, né?
mas a gente dá graças a Deus por tudo isso. Vamos ver aí as irmãs de Recife que trabalham lá voluntariamente para manter a igreja limpa, e eu peço encarecidamente aos irmãos aprenderem a dar suporte a estas irmãs, ajudando, né? Não deixando vaso sujo, não deixando coisa desarrumada, não jogue papel no chão, não faça xixi na tampa do vaso, não fique... Olha aí o que você está fazendo, dê descarga, mantenha limpo, seque as pias aí, tudo isso é importante para ajudar a outros, né? Não vai comer e deixar a comida cair no chão aí, porque vai dar comida para as crianças no berçário e deixa lá. Tudo isso precisa de ser cuidado. Vamos aí ouvir estas irmãs cantando para a glória de Deus. Bom dia, pastor César, e a toda a noiva do Senhor Jesus. Aqui é a equipe da limpeza da igreja de Recife, que vamos louvar um hino de adoração ao Senhor. Amém. Amém. Tá povo animado, povo feliz, esse povo do Recife. Já diziam os amigos que a igreja de Recife é a igreja mais animada, né, que nós temos aqui, né? Muito Pega bom, fogo. muito bom, muito bom. Todo mundo elogiando a irmã, elogiando o culto do Cajá e elogiando o culto também, comentando sobre o culto de Natal. Ambos foram maravilhosos, graças a Deus por isto, graças a Deus por isso. Olha, nós temos aí comentário.
Até o irmão Caleb botou aí a idade dele. 33. Ele não teve, não. Ele está dizendo que é a idade de Cristo. Tá? Muito bem. E aí também me disseram aqui que o irmão João Vicente, nosso Avô da Júlia, né? o avô da Júlia, né? Nosso irmão ajudador lá em Recife, né? Grande ajudador, irmão João Vicente, há muitos anos congregando comigo, muitos e muitos anos, congrega comigo, fazendo aniversário hoje também. Ontem foi do irmão Francisco, hoje do irmão Caleb, do irmão João Vicente, e amanhã vai ser do irmão Dier. Ah, não é não? Dier é janeiro, no né? próximo ano. É janeiro, Dier, né? 5 de janeiro. 5 de janeiro, mas Também é para isso. antecipar, né? Tá muito longe. Muito bem, tem a irmã Adriana Carvalho aqui dizendo lindas, olha só que coisa boa, irmã Valesca, primeira vez que visitei o tabernáculo em Cruz das Armas, cantaram este hino, nunca esqueço. Pois é, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aí mais um hino aí com os filhos do irmão Júnior lá de Carpina, que é outro ajudador também, está aí, não é, na frente do trabalho em Carpina, irmão Júnior, olha os filhos dele cantando aí. Cantam com só cigarro, viu? Vamos ver aí. Senhor, com pequenos mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor é a minha oração. Abençoa
Você veja o quanto é importante a dedicação de uma mãe, de um pai, ali na vida das crianças, né? A irmã Jaildes comentou aí sobre as irmãs de Recife serem animadas, mas a irmã Jaildes também é bem animada, bem ativa nos cultos, né? O povo lá de Maranhão também, né? Se ela, são muito assim, muito animados. Acho que se ela fizesse parte da igreja de Recife... Eita, vai ser mais uma brasa de fogo. Muita gente comentando aí, olha, a irmã Zenate, lá de Brasília, que crianças mais lindas louvando a Deus, louvor mais perfeito, olha, amei demais, coisa boa, irmã Andreina, irmão Júnior, parabéns a vocês, amo demais essas crianças, mas engraçado que no último culto que eu fui fazer lá, a filha mais nova do irmão Júnior, meu amigo, na hora que foi para mim vir embora, disse que vinha comigo. E entrou no carro comigo e sentou no meu colo. E quem disse que o pai e a mãe tiravam? Não tinha quem tirasse. O pai disse, não, vamos passar ali para comprar sorvete. Não, eu vou com o pastor. Mas você não quer, não. Aí diz, a mamãe vai fazer um bolo lá em casa. Não, vou com o pastor. Então, olha, foi muito bonito, muito bonito. Tem esses meninos do irmão Júnior aí, viu? E comentário aí de toda a irmã Rose, olha, bem-vinda, irmã Rose, irmão Zé Maria, que já vieram aqui dizendo que estão com vontade de vê-los e vai voltar aqui. São bem-vindos em nome do Senhor. Olha, eu quero dar uma nota de esclarecimento, por favor, sobre jejum. O jejum, você poderia começá-lo no pôr do sol, depois que você que tem horário, que está em casa, que tem tempo e quer fazê-lo. O jejum que os judeus fazem, eles começam no pôr do sol e vão até o outro pôr do sol. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um jejum prolongado desta maneira, até porque é um mês de jejum. Mas vamos dizer que você foi jantar tarde, chegou tarde do serviço ou da igreja. Você vai começar seu jejum na hora que você vai levantar. Se é 5 da manhã, comece às 5 da manhã. Tem gente perguntando se pode tomar café antes do jejum, às 5 da manhã. Não, aí não tem sentido, né? Você jantou, acabou, né? Aí tem outras pessoas que dizem, mas olha, eu preciso tomar uma medicação. Eu respondi para uma irmã aqui de uma pessoa que toma um medicamento controlado. Ela disse, o meu horário de tomar o medicamento é 8 da manhã. Eu disse, não dá para tomar às 6. A senhora vai lá e toma o seu comprimido e entra no jejum. É uma coisa assim. Então, quem toma medicamento deve tomar antes de começar o jejum. E depois, daí para frente, não coma, nem beba. Até a hora. Quando chegar meio-dia, todo dia eu almoço meio-dia. Quando chegou meio-dia, eu não estou fazendo jejum nenhum, porque, na verdade, é a hora de eu almoçar, né? Então, estica um pouquinho, faça um sacrifício, a menos, deixa eu explicar isso bem claro, a menos que você trabalhe numa empresa e que o horário do almoço é meio-dia só. Eu tenho que parar meio-dia porque eu tenho horário para almoçar. Então, eu não digo para você ir para frente, porque depois você não tem horário para almoçar. Então, pare nesta hora. Agora, eu convidei a todos para que meio-dia, se você puder, mesmo estando aí no seu trabalho, lembrar que nós todos estamos orando neste horário. Aí dá um jeitozinho, ou vai no banheiro, passa um momento lá de oração. Você que está em casa, pare com os trabalhos de casa, põe o despertador do teu celular para despertar. Eu já botei o meu hoje. Fui lá no celular e botei, porque se eu estiver dirigindo, aquele momento que o despertador tocar, eu vou orar com vocês. Não importa onde eu estiver. Eu já orei no meio da rua, parei debaixo de uma sombra, me agarrei com a árvore lá e fui orar. Então, é hora de oração. Nós começamos pedindo às pessoas, vamos fazer esse jejum, você vai até 1, ou é até 2, ou até 3 da tarde, isso é com você. Isso é até onde a sua Constituição permitir. Eu quero dizer que você faça isto e não se esqueça de que meio-dia nós vamos ter um propósito de meio-dia nós pararmos para termos um momento de oração. Apresente os problemas dos seus irmãos, da igreja,
e os teus próprios para Deus, e seguimos aqueles que podem seguir com jejum até as 2, ou até as 3, ou até 1, isso é com você. Eu não posso determinar uma hora, você é que deve saber. Deus não aceita sacrifícios tolos, então faça dentro daquilo que é racional. É assim que precisamos fazer. Mas vamos, de alguma maneira, demonstrarmos que nós temos interesse para fazer as coisas para Deus. E agora nós vamos aí encerrar com a Letícia, que ficou lá em casa ontem e aproveitou e pegou lá o piano lá de casa e gravou lá, olha, gravou lá, só tocado, mas ficou muito bonito. Vamos ouvir a Letícia tocando aí. Pois é, olha aí que coisa bonita a gente ver a Letícia tocando. Lembrar que é fruto do trabalho da irmã Edneuza, né? E que fez um trabalho muito bom com essas crianças aqui. Tem várias crianças que estão tocando, vários irmãos que aprenderam a tocar com ela. Muito bem, Deus abençoe. E Deus abençoe a todos. Vamos ver aí, irmão Vanderlei, quando uma criança não é batizada, ela é pagã? Não, eu já expliquei isso essa semana, dizendo que criança não tem que se arrepender, ela deve ser batizada quando ela entra na idade da responsabilidade. Pagãs são pessoas que adoram a um Deus desconhecido que não é Deus. Então, isso é paganismo. Pode uma pessoa deixar sua família para morar com uma outra pessoa e de repente se batiza nas águas, mesmo que tenha se divorciado? E qual a doutrina de vocês? Vejam só, olha, cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento da verdade, nunca ouviu falar do Evangelho, e ela é considerada uma pessoa
ignorante a respeito de Deus. O que acontece? A Bíblia diz, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, uma pessoa deixa, se divorcia e vai se batizar, e aí se converte, vai se negar o batismo para uma pessoa porque ela não tinha conhecimento e ela se arrependeu. Essa igreja que proibir uma pessoa nesta condição de se batizar, ela devia fechar as portas, porque ela não sabe nada de Deus e nada de Bíblia. A Bíblia está dizendo que cada um fique na condição como foi chamado. A pessoa foi chamada numa condição desta aí, divorciada, largou, viveu, e na ignorância, eu nunca neguei batismo para ninguém. Agora, nós não oficializamos adultério. Depois que você conhece, que você entende, que você está ali participando e fizer uma coisa dessa, e depois você quer fazer o quê? Participar da igreja numa condição desta? Primeiro tem que acertar as coisas com Deus. Então, duas coisas, porém, de maneiras diferenciadas ao ser tratado. Valesca Soares, poderia me explicar se foi certo Acaz não pedir o sinal em Isaías 7? Vamos voltar lá em Isaías 7. Né? Tá ali na tela. Eu sei, mas eu quero voltar aqui em Isaías 7, porque essas perguntas, né? Isaías é mandado a Acaz. Era uma guerra, eles estavam para pelejar, e daí então deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores de bosque, como o vento. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazube sai ao encontro de Acaz, ao final do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E dize, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tebeal. Assim diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro dos 75 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não há vez de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. A pergunta é, foi certo Acaz não pedir o sinal? Olha, era uma questão de fé, ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus estava com ele, para que ele precisava de mais sinal. Deus colocou diante dele, ele estava dizendo assim, eu estou tão certo, tão confiado, que não vou pedir este sinal. Este é o parecer que eu tenho sobre o assunto. Leonardo, um grande shalom, estou aqui firme e forte em espírito de oração e adoração ao Senhor neste jejum. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te dê a vitória, irmão Leonardo. Reni, um cristão pode ser político? Olha, irmão, um cristão é um cristão, um político é um político. Agora você vai ver que me parece a mim que a política não é lugar para cristão. Por quê? Porque políticas são brigas, são desavenças, são arranjos, são coisas que, na verdade, a política em si, eu estava lendo sobre, a política é a arte para governar.
política é a arte para governar. Só que para governar você tem tantos acordos. Por exemplo, como é que eu vou ser político? Vamos pegar aqui, eu vou ser prefeito da capital de João Pessoa. Aí tem a época que eu estou à frente da prefeitura e eu sou um cristão e vou destinar verbas da prefeitura para um carnaval, para certos eventos. Isso é uma coisa assim, parece que é bom deixar as coisas, cada coisa, no seu devido lugar, não é? Eu sei que nós devemos orar para que Deus possa fazer com que eles façam boa administração e para que nós possamos viver em paz. Vamos deixar a política no lugar dela e vamos ser cristãos, porque dificilmente não há arranjos que comprometam a palavra de Deus. Sempre tive dúvida e vergonha em fazer esta pergunta. Uma mulher pode fazer consagração estando no seu ciclo? Eu acho que sim. Não tem nenhuma escritura que proíba uma mulher fazer jejum por causa dos seus dias de mulher. Núbia Maria, bom dia, pastor. Agradeço a Deus por estas lives. Quero acompanhar vocês nesse jejum. Peço oração para que eu possa conseguir. Deus abençoe. Amém. Eu sei que há centenas, talvez milhares de pessoas que vão nos acompanhar, que vão se juntar a nós nesse período de oração e jejum e serão muito recompensadas. Manuel Lima, Shalom, peço que vocês me ajudem em oração para que o Senhor me dê graça para que eu possa cumprir esse propósito do jejum. Olha, irmão, tenha fé e coragem e vamos adiante. Tenho um testemunho para dar. Na madrugada de segunda-feira, ladrões entraram no prédio onde eu moro, irmão João Gomes. Mas eu vinha orando pelos meus vizinhos e clamando ao Senhor. Graças a Deus, só levaram um gás do terreiro e nada grave. Graças a Deus. Rosânia, graças a Deus pela inspiração que o Senhor teve. Creio que será uma bênção. Hoje me levantei para orar e tive um bom momento com Deus. Olha, isso é que é maravilhoso, né? Irmão Márcio Santos, antes da queda do homem, a plenitude da divindade habitava em Adão, como habitava em Cristo. Eu quero dizer o seguinte, Adão era a representação de Deus aqui na Terra. Fazer a afirmação que a plenitude era dizer assim, tudo que é Deus habitava em Adão, eu não posso dizer tal coisa, né? Márcia Cristina, louvado seja Deus por mais um dia. Eu e meu esposo estamos juntos neste propósito de oração. Coisa boa, aí de Mendes, Rio de Janeiro. São lá da igreja do pastor Weber. Odineia Belo, essa é Manaus. Esta é Manaus. Deus abençoe a todos, irmão Diê. Aqui em Manaus o senhor tem alguns fãs, irmão Diê. Vou mandar ele para aí, de mudança, vou mandar. Será que vai, Olivandro? Vai? Mas lá é mais frio que aqui, irmão Olivandro. Frio, é. Mais frio. Tem casaco aí para ele. Ele tem casaco, não é grosso, né? Pele grossa também? Hein? Lá quando está fazendo frio, está 34 graus. E quando está quente é... Vai 40. E o vento não existe, é só aquele abafado assim. Não, mas estão lá os nossos tem água, irmãos. mas tem água. Estou lá, estou brincando. Estão lá, mas estão lá. Então vou mandar para lá. Não, mas eu vi lá, é verdade, tem os africanos, né? Tem uns garotinhos lá que diz que gostam do dia. Tem o marido, como é que chama? A irmã Odiné, é irmã do irmão Odivaldo, né? Odivaldo, é. O marido dela chama Fernando, parece? Fernando. Diz que é fã do dia. O marido da irmã Odiné, tá vendo? Muito bom. Desejam muito lhe conhecer. Vamos mandar o irmão Tá Diê tudo lá. certo, tá tudo certo. Esse mês vai o irmão Olivandro, no outro vai o Diê, né? Já tá programado. Tudo certo. Mas escuta, mês de dezembro lá é quente. Se for quente, eu quero que o Diego vá passar pelo menos uns 15 dias lá, longe da irmã Josenilda. Vai chorar que só. O Gideão, oi Gideão! Érica, Shalom, pastor César. Aqui em Anastácio também estamos juntos neste jejum e oração. Acordamos no horário e nos conectamos em oração também. Deus abençoe vocês muito. Ronaldo Borges, Satanás conhece os planos de Deus para as nossas vidas? Olha, irmão, se ele conhece, eu não sei, viu?
Eu francamente não sei. Ele sabe que nós somos eleitos e sabe que Deus tem tudo que é de melhor para nós. Aí ele vai tentar desconstruir tudo isso. Mas Deus é muito maior. Mantenhamos firmes na nossa confissão. Daniela Rosendo, meu marido trabalha como pedreiro, ele pode fazer o jejum durante a noite? Mas durante a noite ele não está dormindo? Não, tem que trabalhar, faça o sacrifício de fazer o período de jejum durante o dia, né? Esse aqui é o correto, né? Antônio Pereira, é de suma importância o jejum e as orações. Qual dia vai começar o jejum? Começou hoje, já começou hoje, né? Está lá do dia 1º até o dia 31 de outubro. Jairo Veras, me explique Amós, capítulo 8, verso 11 ao 13. Verso 11 ao 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quero dizer a você, irmão, primeira coisa, que este dia aí, dessa profecia, é o dia que nós vivemos. Você sabe por que as pessoas estão sempre à procura de uma novidade, de alguma coisa? Isto é fome. E sabe que não há nada no mundo que satisfaça a alma senão a palavra do Senhor. Então, você vê as pessoas mudando de igreja, as pessoas correndo atrás de futebol, atrás de modas, e não são satisfeitas porque não podem se preencher sem a palavra do Senhor. Então, virá um dia em que as pessoas terão fome de sede, mas de ouvir a palavra do Senhor, porque na verdade é raríssimo ouvir a palavra do Senhor. Nós temos não sei quantas mil denominações citando a Bíblia, mas com interpretações erradas que fugiram das verdadeiras palavras do Senhor. Isto é uma torção que nós estamos tendo e por isso as pessoas são tão sedentas e cada dia se multiplica a denominação, porque estão atrás de ouvir a palavra do Senhor e não conseguem chegar ao entendimento da verdade. Irão errantes de um mar a outro mar, de um norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Quer dizer, não há nada que satisfaça as pessoas. É isso aí. Me explique sobre Jesus. Ele é judeu? Minha tia, que é da denominação e tem ofício na igreja dela como pregadora, diz que Jesus é judeu. Olha assim, irmão. Jesus nasceu lá na Judéia, nasceu lá em Israel. Muito bem. Humanamente falando, você diria assim, ele é judeu. Mas eu queria perguntar, se a senhora pegar um gato, uma gata que está aí para parir, e ela pariu dentro do forno, ele é biscoito? Só porque nasceu no forno? Não, é gato. Então, Jesus nasceu na Judéia, mas ele é Deus. Ele não é judeu, ele não é brasileiro, ele nasceu lá. Do mesmo jeito que um gato que nasce no forno não é biscoito. Viu? Então, Jesus é Deus em carne humana. Ele nasceu lá naquela linhagem, porque ele teria que escolher uma linhagem para nascer, mas ele nunca judeu. Ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus trabalhariam. Ele não estava defendendo a nação judaica. Ele veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade. Ronaldo Campelo, shalom a todos os irmãos. Ontem o culto, como sempre, foi maravilhoso aqui em Natal. Dei os parabéns pessoalmente ao irmão Francisco, ele fez aniversário no mesmo dia que meu filho. Agora temos dois bolos. Só que eu não ganhei nem um pedaço desses dois bolos. O senhor ganhou, irmão Livano? Nem uma fatia. Nem uma fatia também. Irmã Saledilma, tem algum pedido especial para fazermos no momento da oração das 12? O pedido é que a senhora faça o seu pedido especial. Este é o seu pedido pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua vida, pela sua casa, pelo preenchimento do Espírito Santo, pela vida da igreja. Tudo isso é o que nós devemos deixar diante de Deus. E se a senhora tem um especial,
junte-se a todos nós que temos muitos pedidos especiais. Soraya Moreira, o senhor acha que uma cristã pode vender joias e bijuterias? Se eu acho, você é que deve tomar a decisão. Eu não vejo dificuldades com estas coisas, mas isto é a sua consciência. Isabel, me batizei com 9 anos, é errado, eu tenho que me batizar de novo? Não. Se você tem consciência, não tem que se batizar. Quando as pessoas vão se batizar, pessoas nesta idade, eu pergunto para os pais por quê? É incentivo seu? Por que essa criança quer se batizar? Então, a gente precisa do testemunho dos pais para batizar crianças nesta faixa etária. Peço oração por mim, pois hoje fiz aniversário, quero viver mais perto de Cristo. Irmã Maria Rodrigues, olha, Deus abençoe. Mais um aí, ó. Então é Caleb, João Vicente e irmã Maria Rodrigues. Eucilene Pessoa. Sobre os irmãos de Manaus, que horário devemos colocar para acompanhar junto com o pastor? É 1 hora de diferença aqui. Faça 1 hora de diferença. Normal, e nós estaremos juntos, né? José Carlos, pode comentar Provérbios 29, só o verso 2? Muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Pois é, uma pessoa que não ouve o conselho, que é chamada a atenção e permanece da mesma maneira, então, quando perece, né, por não ouvir conselho, não houve remédio, aquilo não serviu para nada para a vida dela. O comentário é simples, né? Nós vamos para pedidos de oração. Valesca Soares, Dayana Maria Veloso, Eliana Coelho, Marlete Garra Figueiredo, Manuel Lima, Lena Oliveira Custer, Maria Santana, Saulo José de Lima, Adriana de Almeida Souza, Ana Maria Belisário, Alcione Sarmento, Evanise Fernandes, Dorvalina Carmo, Eliana Silva, Maria Oriana, Conceição Barreto, Peta Caseira, que é a irmã José Maria, e a irmã Rony, o irmão Rony, e a irmã Maria Rodrigues, e aí temos tantos outros que os nomes não foram citados aqui, e se não foi citado, você não deve nunca se sentir excluído, né? Nunca se sentir excluído, muito pelo contrário, se sinta incluído aí na nossa oração nesta hora. Quero dizer que estou orando por todos. Agora, antes de orar, queria perguntar se você já deu o seu like aí. Nós temos aí ainda algumas pessoas que não deram o seu like. Se você é novato aqui no canal e não se inscreveu ainda, não fez sua inscrição, faça a sua inscrição e não se esqueça de deixar também o seu like e acionar o sininho para você receber as notificações aqui no canal Pastor César Augusto, onde apresentamos estas lives, e no canal Fé Perfeita, onde apresentamos os nossos cultos. Então, para receber as notificações do culto, inscreva-se no canal Fé Perfeita. E para participar das lives e receber as notificações das lives, inscreva-se no canal Pastor César Augusto, que é onde nós estamos tendo, neste momento, todo este chat aí, e essas notificações vão para aí. Muito bem, a irmã Edileuza Barbosa, um shalom para todos vocês que estão aí, irmã Nena Martins, irmã Diana Carla, não é, agradecendo pela vida do papai, a irmã Josefa Clarice, o irmão José Carlos, enfim, todos que estão participando aí. Nós vamos agora para o momento de oração. O irmão Die vai nos elevar a Deus em oração. Feche os seus olhos e pense em Jesus e peça para Ele ter misericórdia de você e te ajudar nas tuas muitas necessidades. Lembrando de Isaías 53, que Ele já levou nossas doenças, nossas dores, somente creia.
Nosso Pai Celestial, bendito seja teu nome, Amém. por tudo que o Senhor tem feito por nós, Amém. esta manhã, por esta live, pela esta audiência que esteve conosco durante todo este tempo. Muito obrigado por tudo. Estamos aqui diante da tua presença com os pedidos que teus filhos estão pedindo na tua frente, Pai. Amém. Oh, tu és o grande curador. Amém. Tu és o socorro bem presente na hora de angústia. Amém. Que a tua mão, que não é curta, mas tão distante, infinitas, para alcançar os teus filhos, que esta mão possa tocar a todos que estão enfermos. Amém. E que possam ser curados em nome do Senhor Oh, Jesus. Deus, faça isso. Aqueles que estão com diferentes tipos de problemas, que tua mão, que o socorro possa socorrer a todos. E que eles possam ver realmente os milagres de Deus, as portas se abrir, os mares se abrirem, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor. Pai, que teus filhos, que eles venham no outro dia com tantos testemunhos das coisas que o Senhor fez por eles. Sim. Assim nós desde já te agradecemos por esta live, pelas bênçãos que virão, pelo jejum que nós estamos fazendo. Dá-nos coragem, motivação para continuar até o fim. Amém. Assim te pedimos pela vida dos nossos aniversariantes, que o Senhor possa guardar eles com saúde até quando o Senhor voltar. Amém. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, 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 amém. Muito bom estar com vocês. Espero vocês no culto hoje à noite, às 19h30. Deus vos abençoe. Vamos lembrar também que temos um vídeo que está sendo lançado hoje ao meio-dia, que é a fé é pelas obras, ou a fé, ou a salvação é pelas obras, ou a salvação é pela fé. Assista aí o vídeo, lançado agora ao meio-dia. Deus vos abençoe. Amém. Shalom.